O que faria se descobrisses que o teu marido bilionário levava uma vida dupla? Rebecca Matthews pensava que tinha tudo. Uma mansão em Beverly Hills, um marido magnata da tecnologia avaliado em mais de 2 mil milhões de dólares e um bebê a caminho. Mas quando encontrou despesas misteriosas de hotel no extrato do cartão de crédito, o seu mundo perfeito começou a desmoronar-se. O teste de gravidez não foi a única coisa com 2 linhas naquela manhã. Essas despesas do cartão de crédito levaram a uma descoberta chocante, que iria destruir não apenas o seu casamento, mas toda a sua família. Porque a mulher para quem o marido comprava joias. A mulher que ele encontrava em hotéis de 5 estrelas enquanto Rebecca planeava o quarto do bebê, era sua própria prima. Mas esse caso era apenas a ponta do iceberg. O que Rebecca descobriu a seguir envolvia crimes federais, branqueamento de capitais, um procurador corrupto e uma teia de mentiras que alcançava os níveis mais altos da sociedade de Los Angeles. Quando o FBI bateu a porta, Rebecca enfrentou uma escolha impossível: proteger o pai da sua filha por nascer, ou expor a verdade e ver todo o seu mundo colapsar. Esta é a história de uma mulher que escolheu a justiça em vez da lealdade, a verdade em vez do conforto, e a integridade em vez de milhares de milhões de dólares. Fica para descobrir como uma mulher grávida derrubou um império criminoso. E aprende que, por vezes, perder tudo é a única forma de te encontrares a ti própria. O teste de gravidez não é a única coisa com 2 linhas, sussurrou Rebecca, encarando o extrato do cartão de crédito, que mostrava despesas no Ritz-Carlton. Estava grávida de 7 meses e o seu marido bilionário, Marcus, gastava dinheiro em hotéis quando afirmava estar a trabalhar até tarde. Rebecca Matthews sentou-se pesadamente na cadeira do escritório de casa, a barriga inchada tornando difícil encontrar conforto. O sol da manhã atravessava as janelas do chão ao teto da sua mansão em Beverly Hills. Mas ela não sentia nada além de um frio terrível a espalhar-se pelo peito. O extrato do cartão de crédito tremia nas suas mãos enquanto lia novamente as despesas. $300 no Ritz-Carlton, no centro da cidade, na última terça-feira. A mesma terça-feira em que Marcus lhe tinha enviado uma mensagem a dizer que estava a trabalhar até tarde num acordo de fusão. Isto não pode estar certo, murmurou para si mesma. Pegando no telemóvel, percorreu as mensagens desse dia. Lá estava, 18h15. Grande apresentação amanhã, vou chegar tarde. Não me esperes. Amo-vos as duas. Tinha acrescentado um emoji de coração e um emoji de bebê, tal como sempre fazia ao referir-se a ela e à filha por nascer. Mas a despesa do cartão estava registrada às 19h43 dessa noite. Serviço de quarto no Ritz-Carlton. Os enjoos matinais de Rebecca, que tinham sido controláveis durante semanas, de repente regressaram com fúria. Correu para a casa de banho de hóspedes, mal conseguindo chegar à sanita antes de vomitar violentamente. As suas mãos tremiam enquanto agarrava a fria bancada de mármore, encarando o reflexo no espelho. Olheiras sombrias marcavam-lhe os olhos e o cabelo castanho, habitualmente brilhante, caía sem vida sobre os ombros. A gravidez tinha cobrado seu preço, mas ela tinha estado tão focada em preparar a chegada da filha, que não se apercebera da distância crescente entre ela e Marcus. Ou talvez não tivesse querido aperceber-se. De volta ao escritório, espalhou os extratos do cartão de crédito sobre a secretária. Marcus geria a maior parte das finanças através das contas da empresa. Mas ela tratava dos cartões pessoais e das despesas domésticas. Era sua função organizar tudo para o contabilista. Uma tarefa que se tornará cada vez mais importante à medida que a empresa tecnológica de Marcus crescia até se tornar num império de 1.000 milhões. Foi então que viu a segunda despesa que lhe gelou o sangue, Cartier, no mesmo dia da despesa do hotel. $2.800. O anel de noivado de Rebecca era da Cartier. Ela conhecia bem os preços. $2.800 significavam uma joia significativa. Olhou para a mão esquerda, onde a aliança de casamento brilhava à luz da manhã. Marcus não lhe tinha dado nada da Cartier recentemente. O seu 7º aniversário de casamento só seria no próximo mês. Agarrou no portátil e entrou no banco online. Os seus dedos moveram-se rapidamente pelo teclado enquanto procurava extratos de meses anteriores. O padrão estava lá. Escondidas entre jantares de negócios e despesas legítimas, havia contas de hotel, refeições para 2 em restaurantes onde Marcus afirmava ter reuniões a sós, lojas de joias, boutiques de lingerie. Oh, meu Deus! Sussurrou, pressionando a mão contra a barriga enquanto a filha dava um pontapé. Oh, meu Deus, não! O telemóvel vibrou com uma mensagem de texto.
Marcos, bom dia, linda. Como estão as minhas meninas hoje? Amo-vos. Rebeca encarou a mensagem durante muito tempo antes de responder. Estamos bem. A que horas vens a casa hoje? Outra vez tarde. Desculpa. Esta fusão está a matar-me. Adiamos o jantar. Ela pousou o telemóvel sem responder e continuou a percorrer as despesas do cartão de crédito. As provas eram esmagadoras, uma vez que sabia o que procurar. 3 meses de enganos, 3 meses de mentiras ditas-lhe na cara enquanto planeava o quarto da filha e se preocupava em ser uma boa mãe. A pior parte nem era o dinheiro. Marcos valia mais de 2.000 milhões de dólares. 20 mil em despesas suspeitas não eram nada para ele. A pior parte era o momento. As despesas começaram a aparecer exatamente na altura em que ela lhe tinha contado que estava grávida, exatamente na altura em que irradiava felicidade a planear o futuro como família de 3. Rebeca sentiu outra onda de náusea, mas desta vez nada tinha a ver com as hormonas da gravidez. Pegou no telemóvel e marcou o número da firma de investigação privada que a sua amiga Hannah lhe tinha recomendado durante o seu próprio divórcio complicado, 2 anos antes. Nunca tinha imaginado que iria precisar dela. Morrison Investigations. Atendeu uma voz profissional. Olá, disse Rebeca, surpreendida com a firmeza da sua voz. Preciso de contratar alguém para investigar o meu marido. Acho que ele está a ter um caso. Lamento ouvir isso, senhora. Pode vir hoje para uma consulta? Rebeca olhou para os extratos do cartão de crédito espalhados sobre a secretária, provas de traição impressas a preto e branco. Sim, disse ela. Posso estar aí dentro de 1 hora. Enquanto reunia os papéis e os colocava numa pasta, Rebeca sentiu algo que não esperava. Por baixo da dor e do choque havia raiva. Raiva pura, límpida, que cortava a confusão e o medo. Estava grávida de 7 meses do filho de Marcos. A planear o futuro em conjunto, confiando nele completamente, e ele comprava joias para outra pessoa. O seu marido bilionário pensava que podia mentir-lhe na cara enquanto ela carregava o filho dele. Pensava que ela era demasiado ingênua, demasiado dependente, demasiado grávida para notar. Estava prestes a descobrir o quanto estava enganado. Rebeca agarrou na mala e nas chaves do carro, movendo-se com mais determinação do que sentirá em meses. Tinha um detetive privado para contratar e um casamento para salvar, ou destruir. De qualquer forma, iria descobrir a verdade. Lá fora, o sol de Los Angeles batia sobre o relvado perfeitamente cuidado da propriedade. Rebeca tinha se apaixonado por aquela casa quando Marcos a levará ali pela primeira vez, 3 anos antes. Tinha imaginado os filhos a brincar no jardim, churrascos em família junto à piscina, envelhecerem juntos na suíte principal com vista para o horizonte da cidade. Agora perguntava-se se ainda estaria a viver ali no Natal. Enquanto conduzia em direção ao centro da cidade, o telemóvel de Rebeca vibrou com outra mensagem de Marcos. A pensar em ti. Mal posso esperar para te abraçar a ti e a nossa menina esta noite. Desta vez, ela não respondeu. A Sofia sempre foi a bonita, disse a tia Caterine, sem saber que Rebeca estava a ouvir atrás da porta da cozinha, durante o churrasco de família. Rebeca gelou, com a mão na maçaneta da porta de correr, o coração a afundar-se ao ouvir a voz da tia atravessar o ecrã. A reunião da família Grant estava em pleno no quintal do tio James, mas Rebeca tinha entrado para usar a casa de banho e fugir ao calor sufocante. Com 7 meses e meio de gravidez, sobreaquecia facilmente e o sol de outubro estava normalmente forte. Só estou a dizer, continuou Caterine, se eu tivesse 28 anos e aquela aparência, não estaria a lutar para sobreviver como artista. Há outras maneiras de avançar neste mundo. O que estás a insinuar? Perguntou Sarah, a filha mais velha de James e prima de Rebeca. Não estou a insinuar nada, estou a afirmar factos. Olha para ela hoje, vestido novo de estilista, manicure profissional, madeixas caras. De onde é que uma rapariga como a Sofia arranja dinheiro para esse tipo de manutenção? Rebeca aproximou-se ainda mais da porta, o pulso a acelerar. Sofia era sua prima mais nova, filha de James do segundo casamento. Tinha 28 anos, uma beleza natural que Rebeca sempre invejara, e lutava para vingar como artista em Los Angeles. Hoje estava estranha, verificava o telemóvel constantemente e desaparecia sempre que Marcos se afastava do grupo. Talvez tenha um novo namorado, sugeriu Sarah. Tem estado muito secreta ultimamente. É isso que me preocupa, disse Caterine, baixando a voz. Uma rapariga como a Sofia não arranja dinheiro de repente a não ser que alguém lhe o dê. E, dado a forma como não para de olhar para certas pessoas aqui hoje,
Tenho as minhas suspeitas sobre quem esse alguém pode ser. A mão de Rebeca moveu-se instintivamente para a barriga, enquanto a filha lhe dava um pontapé forte nas costelas. Sentiu-se tonta, mas não sabia se era do calor, da gravidez ou da crescente certeza de que a família falava do seu marido. A porta da cozinha abriu-se atrás dela e, ao virar-se, encontrou a própria Sofia entrar pelo corredor. O telemóvel na mão e uma expressão de culpa no rosto. Oh, disse Sofia, parando de repente quando viu Rebeca. Não sabia que estava aqui alguém. Só vim buscar um copo de água, respondeu Rebeca rapidamente, tentando soar normal. Está tão quente lá fora. Sofia usava um vestido que Rebeca não reconheceu, um lindo vestido de verão em coral, que parecia caro, combinado com delicadas joias de ouro que brilhavam à luz. A sua prima sempre fora naturalmente bonita, com cabelo escuro espesso e uma estrutura óssea que a tornava fotogênica de qualquer ângulo. Mas hoje parecia polida de uma forma que exigia dinheiro a sério. Estás linda, disse Rebeca, estudando o rosto de Sofia. Esse vestido é deslumbrante. Um rubor subiu pelo pescoço de Sofia. Obrigada. Foi uma prenda. De alguém especial? Só de um amigo. O telemóvel de Sofia vibrou e ela lançou-lhe um olhar rápido antes de o enfiar na mala. Como te sentes? Pareces cansada. Rebeca ouvia isso muito ultimamente. Parecia cansada. Parecia pálida. Parecia estressada. Entretanto, Sofia irradiava o tipo de brilho que vinha de estar feliz e bem tratada. Insônia da gravidez, disse Rebeca. O Marcos tem trabalhado tanto ultimamente que praticamente durmo sozinha. Algo passou pelo rosto de Sofia demasiado rápido para Rebeca interpretar. O trabalho tem sido uma loucura para ele, não é? Como sabes disso? Só pelo que tens mencionado, jantares de família e tudo isso. O telemóvel de Sofia vibrou outra vez, e desta vez, ela não resistiu a verificar. O rosto iluminou-se ao ler a mensagem, um pequeno sorriso desenhando-se nos lábios. Rebeca sentiu um arrepio apesar do calor da cozinha. Sofia, posso perguntar-te uma coisa? Claro. Tens andado a ver alguém? Alguém sério? A pergunta ficou suspensa entre elas como um desafio. O sorriso de Sofia desapareceu e ela prendeu uma madeixa de cabelo atrás da orelha, um gesto nervoso que Rebeca recordava da infância. Quando Sofia era apanhada a roubar bolachas antes do jantar. Por que perguntas isso? Pareces diferente ultimamente. Feliz, como se tivesses um segredo. Acho que tenho mesmo um segredo, disse Sofia baixinho. Olhou novamente para o telemóvel e depois de volta para Rebeca. Estou a ver alguém. Alguém maravilhoso. Mas é complicado. Complicado como? Antes que Sofia pudesse responder, a porta de correr abriu-se e Marcos entrou, o rosto iluminado ao vê-las. Aqui estão as minhas meninas favoritas, disse, aproximando-se de Rebeca e beijando-lhe a face. Estava a pensar onde te tinhas metido. Rebeca observou atentamente o rosto de Sofia enquanto Marcos se aproximava. As faces da prima coraram e ela não conseguiu encará-lo diretamente. Quando Marcos estendeu a mão para além de Sofia, para tirar uma garrafa de água do frigorífico, Rebeca viu algo que lhe fez o estômago afundar-se. Sofia usava uns brincos, lindos, delicados, de ouro, com pequenos diamantes. Brincos que pareciam exatamente iguais aos que Rebeca tinha visto no saco da Cartier escondido no armário de Marcos 3 dias antes. O saco que ela presumira conter a prenda do aniversário de casamento. Devo voltar lá para fora, disse Sofia rapidamente, dirigindo-se para a porta. O pai está prestes a fazer o discurso. Rebeca viu Marcos digitar uma mensagem rápida e, segundos depois, o rosto de Sofia iluminar-se ao ler algo no ecrã. Rebeca sentiu o mundo inclinar-se à sua volta. Depois do discurso de James, a festa continuou, mas Rebeca sentia-se como se a assistisse através de vidro. Fez conversa com os familiares, aceitou elogios pelo brilho de grávida e fingiu que estava tudo normal. Mas estava a catalogar cada interação entre Marcos e Sofia, cada olhar, cada momento em que estavam ausentes do grupo. Quando chegou a hora de partir, Rebeca abraçou Sofia para se despedir e sussurrou-lhe ao ouvido. Esses brincos são lindos. Ficam-te perfeitamente. Sofia afastou-se com pânico nos olhos. Obrigada, disse baixinho. No carro, Rebeca esperou até estarem a vários quarteirões de distância antes de falar. Marcos, encontrei algo no teu armário ontem. Oh, Ele manteve os olhos na estrada, mas ela viu as mãos apertarem o volante. Um saco da Cartier vazio, com recibo de uns brincos de diamantes.
Essa é a tua prenda de aniversário, disse rapidamente. Não devias ter encontrado isso. O nosso aniversário é só daqui a 3 semanas. Comprei-os antes. Queria garantir que eram perfeitos. Rebecca estudou-lhe o perfil à luz tênue do painel. Ele estava a mentir. Ela sabia-o com a mesma certeza com que sabia o seu próprio nome. Mas ela não estava pronta para o confrontar. Ainda não. Não até ter provas. Devem ser lindos, disse. São. Vais adorá-los. Nessa noite, depois de Marcos adormecer, Rebecca desceu sorrateiramente até o carro dele, na garagem. Usou a lanterna do telemóvel para procurar cuidadosamente no interior, passando as mãos pelos bancos e verificando os tapetes. Debaixo do banco do passageiro, encontrou um único brinco de ouro com um pequeno diamante. O par dos que Sofia usava. Rebecca sentou-se na escuridão da garagem, segurando o brinco na palma da mão, sentindo a última réstia da sua negação desmoronar-se. O seu marido bilionário estava a ter um caso com a sua prima. A sua família. O seu sangue. E amanhã, ela iria fazer alguma coisa a respeito. Senhora Matthews, talvez queira sentar-se para isto, disse o detetive privado, deslizando fotografia sobre a secretária. E recomendo que ligue primeiro ao seu médico. As mãos de Rebecca tremiam enquanto alcançava o envelope pardo que continha 3 semanas de fotos de vigilância. Thomas Morrison, o detetive privado, observava-a com simpatia profissional por detrás da secretária. O seu escritório era pequeno e funcional, nada parecido com os espaços corporativos reluzentes que Marcos preferia, mas Rebecca achou a simplicidade reconfortante. Quão mal é? Perguntou ela, a voz pouco mais do que um sussurro. Receio que seja exatamente o que suspeitava. O seu marido está a ter um caso com a sua prima, Sophia Grant. A relação parece séria e contínua. Rebecca abriu o envelope e imediatamente desejou não ter feito. A primeira foto mostrava Marcos e Sophia entrarem juntos no Ritz-Carlton, a mão dela no braço dele, os dois a rirem-se. Pareciam qualquer outro casal, confortáveis e íntimos de uma forma que fez o peito de Rebecca apertar-se de dor. Estas foram tiradas na última terça-feira, explicou Morrison, o mesmo dia em que o seu marido lhe disse que estava a trabalhar até tarde numa fusão. A foto seguinte mostrava-os num restaurante de luxo em Santa Mônica, sentados juntos a uma pequena mesa. A mão de Marcos cobria a de Sophia sobre a toalha e ela inclinava-se na direção dele com uma expressão de adoração completa. Rebecca nunca tinha visto a sua prima olhar para alguém daquela forma. Almoçaram primeiro, depois deram entrada no hotel, continuou Morrison. Ficaram lá aproximadamente 3 horas. Rebecca folheou mais fotos, cada uma facada no coração. Marcos a carregar sacos de compras de boutiques caras. Enquanto Sophia caminhava ao lado dele. Os dois no carro de Marcos, parados num semáforo, partilhando claramente um momento íntimo. Sophia sair do prédio onde vivia, enquanto Marcos esperava na rua, fora de vista mas captado pela teleobjetiva de Morrison. Há quanto tempo isto dura? Perguntou Rebecca. Com base nos padrões que observei na atividade do cartão de crédito que me forneceu, diria que aproximadamente 3 meses. O caso parece ter começado no final de julho. A data prevista para o parto de Rebecca era em dezembro. 3 meses antes, ela estava radiante com a alegria da gravidez, finalmente confortável o suficiente para anunciar a novidade à família e amigos. Enquanto planeava o quarto do bebê, Marcos planeava a sua traição. Há mais uma coisa, disse Morrison suavemente. Algo que descobri ontem e que muda significativamente a natureza desta investigação. Rebecca levantou os olhos das fotos, temendo o que ele pudesse dizer a seguir. A sua prima esteve num consultório médico, uma clínica de obstetrícia em Beverly Hills. Esteve lá 3 vezes nas últimas 2 semanas. As palavras atingiram Rebecca como um golpe físico. Agarrou-se à borda da secretária de Morrison enquanto a sala parecia rodar à sua volta. Ela está grávida. Não posso confirmar isso definitivamente sem acesso aos registros médicos, mas o padrão é consistente com cuidados pré-natais iniciais. O momento sugere que a conceção terá ocorrido em agosto. A mente de Rebecca disparou, a calcular datas. Agosto. 2 meses depois de ela ter anunciado a gravidez à família. 2 meses depois de Marcos lhe ter prometido que seriam a família perfeita. Senhora Matthews, preciso que compreenda as implicações legais desta situação, continuou Morrison. Se a sua prima estiver grávida de um filho do seu marido, isso complica significativamente qualquer processo de divórcio. Partilha de bens, acordos de custódia, pensão de alimentos,
Tudo se torna mais complexo quando existem várias crianças envolvidas. Várias crianças, repetiu Rebeca, atordoada. Pressionou a mão contra a barriga, onde a filha fazia sua habitual rotina de ginástica da tarde. A sua menina, que deveria ser o primeiro filho de Marcos, a sua filha adorada. Agora, poderia partilhar esse estatuto com o meio-irmão nascido da própria prima de Rebeca. Recomendo que consulte imediatamente um advogado de direito da família, disse Morrison. Mesmo que decida resolver as coisas com seu marido, precisa de compreender a sua posição legal. Rebeca acenou distraída, ainda a encarar as fotos. Numa delas, Marcos abria a porta do carro para Sofia, a mão dele protetora nas costas dela. Era o mesmo gesto que fazia por Rebeca todos os dias, mas vê-lo fazê-lo por outra pessoa. Era como assistir a um estranho a habitar o corpo do seu marido. Há mais uma coisa, disse Morrison, hesitando. Segui a sua prima ontem, depois da consulta médica. Ela foi ver o pai, o tio James. Esteve no gabinete do procurador distrital durante mais de 1 hora. Não sei o que discutiram, mas ela parecia perturbada quando saiu. Rebeca sentiu uma nova onda de pânico. James Grant não era apenas o seu tio, era um dos mais poderosos procuradores do condado de Los Angeles. Se Sofia lhe tivesse contado sobre o caso, sobre a gravidez, isso poderia complicar tudo. James sempre tinha sido protetor com as filhas e Rebeca não queria imaginar o que ele faria se descobrisse que Marcos engravidara Sofia. Preciso de cópias de tudo, disse Rebeca, reunindo as fotos de volta no envelope. Cada foto, cada relatório, cada prova que tenha recolhido. Claro. Terei tudo pronto para si até amanhã de manhã. Rebeca levantou-se com cuidado, apoiando-se no braço da cadeira. Aos 32 semanas de gravidez, cada movimento exigia pensamento e planeamento. Sentia-se mais velha do que os seus 32 anos, exausta com o peso de carregar não só um bebê, mas também o conhecimento da traição do marido. Senhor Morrison, quero que continue a vigilância por agora. Mas tenha cuidado. O meu tio é procurador distrital e o meu marido tem recursos que não consegue imaginar. Se algum deles descobrir o que está a fazer, entendo. Faço isto há 20 anos, senhora Matthews. Sei como permanecer invisível. Enquanto Rebeca conduzia de volta a casa no meio do trânsito da tarde, o telemóvel tocou. Era Marcos. Olá, linda. Como foi o teu dia? Bem, respondeu, surpreendida com a naturalidade da própria voz. Só tratei de umas coisas. Ótimo. Olha, vou chegar tarde outra vez esta noite. Esta fusão está mesmo a aquecer e preciso de manter o foco. Rebeca lançou um olhar ao envelope pardo no banco do passageiro. Claro. Leva o tempo que precisares. És a melhor esposa do mundo, sabias? Amo-te tanto. Também te amo, disse ela automaticamente, as palavras a saberem-lhe as cinzas na boca. Depois de desligar, Rebeca encostou num parque de estacionamento e ligou à melhor amiga, Hannah. Rebeca, o que se passa? Soas horrível. Podes encontrar-me para um café? Preciso de falar com alguém. E preciso de conselhos legais. Oh, querida, o que aconteceu? O Marcos está a ter um caso com a Sofia. E ela está grávida. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Hannah Price era advogada de divórcios e já tinha visto todas as variações imagináveis de traição conjugal. Mas Rebeca podia ouvir-lhe o choque. Tens a certeza? Tenho fotos. Tenho os registros do cartão de crédito. Tenho tudo, menos uma confissão. Onde estás? Vou já buscar-te. Estou bem para conduzir. Podes encontrar-me naquele café perto do teu escritório? Estarei lá em 15 minutos. E, Rebeca, não faças nada até falarmos. Não o confrontes, não tomes decisões, não contes a mais ninguém. Promete-me. Prometo. Mas, ao desligar e retomar o caminho para o escritório de Hannah, Rebeca sabia que seria impossível manter essa promessa. Porque amanhã à noite era a festa de aniversário da sua prima Sofia. E, pela primeira vez na vida, Rebeca planeava ir a uma reunião de família sabendo segredos que podiam destruir tudo. O seu marido bilionário pensava que podia mentir-lhe na cara enquanto ela carregava o filho dele. A sua prima pensava que podia seduzir o marido de Rebeca e safar-se. A família pensava que ela era ingênua e crédula, demasiado focada na gravidez para notar o que acontecia à sua volta. Todos estavam prestes a aprender o quão errados estavam. Qual de vocês vai contar-me? Ou tenho de adivinhar de quem é o bebê que a Sofia está a carregar?
Exigiu Rebeca, de pé na sala de estar da própria casa, perante o marido e a prima. As palavras pairaram no ar como o fumo de uma explosão. Marcos ficou completamente imóvel, o rosto a perder cor, enquanto Sofia soltava um pequeno som sufocado e levava a mão à boca. Rebeca tinha planeado esta confrontação durante dias, mas agora que o momento chegará, sentia-se surpreendentemente calma. Convidará Sofia para almoçar, fingindo querer falar sobre preparativos para o bebê e pedir conselhos a alguém mais próximo da sua idade. Marcos deveria estar a trabalhar, mas Rebeca pedirá-lhe que viesse mais cedo para casa, dizendo que tinha novidades entusiasmantes para partilhar. Agora estavam os três ali, na sala da mansão de Beverly Hills, cercados pela vida que Rebeca achará perfeita apenas uma semana antes. Rebeca, começou Marcos, a voz tensa. Não sei o que pensas que sabes, mas... Sei dos quartos de hotel, interrompeu Rebeca, puxando as fotos de vigilância da mala. Sei das joias. Sei dos restaurantes, das compras e dos almoços de 3 horas. Atirou as fotos para a mesa de centro entre eles. E sei das consultas pré-natais. Sofia desabou numa das poltronas cor de creme, o rosto enterrado nas mãos. Estava a usar outra roupa nova, reparou Rebeca, uma blusa de maternidade de estilista que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava numa semana. O dinheiro do seu marido bilionário gasto na amante grávida. A Sofia tem 10 semanas de gravidez, continuou Rebeca, a voz firme apesar da fúria crescer-lhe no peito. O que significa que este caso começou exatamente na altura em que anunciei que estava grávida do teu bebê, Marcos. Exatamente na altura em que me prometeste que íamos ser a família perfeita. Não é o que pensas, disse Marcos desesperadamente. Simplesmente aconteceu. Nunca planeamos. Não significa nada. Não significa nada. A fachada calma de Rebeca quebrou. Ela está a ter o teu filho. Como podes estar aí a dizer-me que não significa nada? Sofia levantou o rosto, os olhos vermelhos de lágrimas. Rebeca, desculpa. Nunca quis magoar-te. Tentei manter distância, mas não consegui. Amo-o. A admissão atingiu Rebeca como uma bofetada. Amas-o. Ele é o meu marido. Eu sei que é errado. Mas não consigo evitar o que sinto. Há quanto tempo? Perguntou Rebeca, virando-se para Marcos. Há quanto tempo estás apaixonado pela minha prima? Marcos passou as mãos pelo cabelo, um gesto que Rebeca em tempos achará encantador, mas que agora parecia apenas o pânico de um mentiroso apanhado. Rebeca, por favor, deixa-me explicar. Então explica. Começa do início. Diz-me como decidiste destruir o nosso casamento e a nossa família por alguém que se sentava à nossa mesa de jantar desde criança. Começou na festa de aniversário do James, em julho, disse Sofia baixinho. Estávamos os dois lá fora, junto à piscina, e começamos a conversar. A sério. Sobre arte, sobre sonhos, sobre sentir-nos presos em vidas que outros desenharam para nós. Rebeca lembrava-se dessa festa. Estava exausta com os enjoos do primeiro trimestre e fora deitar-se cedo, deixando Marcos ajudar na arrumação. Ele chegará a casa horas mais tarde, alegando que o trânsito tinha sido terrível. E depois? Perguntou Rebeca. Começamos a trocar mensagens, disse Marcos. Só como amigos, no início. A Sofia estava a passar uma fase difícil na carreira artística e eu estava sobrecarregado com o trabalho. Entendíamos-nos. Quando decidiram dormir juntos? Ambos estremeceram com a franqueza, mas Rebeca já não se importava com o desconforto deles. O seu casamento estava acabado. A sua família destruída. E a filha por nascer iria crescer num lar desfeito. Ela merecia a verdade. Toda a verdade. A primeira vez foi em agosto, murmurou Sofia. Eu tinha uma exposição de arte e o Marcos foi apoiar-me. Tu estavas nesse fim de semana no spa com a Hannah, lembras-te? Rebeca lembrou-se. Estava grávida de 6 meses, a sentir-se enorme e desconfortável. Hannah insistira em levá-la para um fim de semana de massagens pré-natais e relaxamento num resort em Santa. Seu bastardo, sussurrou. Rebeca, não foi assim que aconteceu. A Sofia está confusa com o que eu disse. Não estou confusa. Sofia levantou-se, a voz a subir. Disseste-me que me amavas. Disseste-me que íamos ficar juntos. Compraste-me um anel. Um anel? A voz de Rebeca era mortalmente calma. Sofia tirou uma pequena caixa de veludo da mala e abriu-a. Lá dentro estava um solitário de diamante, mais pequeno do que o anel de noivado de Rebeca, mas ainda claramente caro.
Deu-mo na semana passada. Disse que era um anel de promessa. Que, assim que o divórcio fosse final, o trocaria por um verdadeiro anel de noivado. Rebeca fitou o anel, sentindo algo quebrar-se dentro do peito. Não o coração, esse tinha se partido dias antes, quando viu pela primeira vez as despesas no cartão de crédito. Era algo mais profundo, a sua fé na bondade das pessoas, a sua crença de que a família significava alguma coisa, a sua confiança no próprio julgamento. Sai, disse baixinho. Rebeca, por favor, começou Marcos. Sai, gritou, as palavras a rasgarem-lhe a garganta com tal força que tanto Marcos como Sofia estremeceram. Os dois. Saiam da minha casa, desapareçam da minha vista. Sofia agarrou na mala e correu para a porta, a soluçar. Marcos hesitou, estendendo a mão na direção de Rebeca como se quisesse tocá-la. Não, disse ela, recuando. Não te atrevas a tocar-me. Não te atrevas a fingir que te importas comigo ou com este bebê, depois do que fizeste. Eu importo-me contigo. Nunca quis magoar-te. Então devias ter mantido a tua pila nas calças. Marcos encolheu-se com a linguagem dela. Em 7 anos de casamento, Rebeca nunca lhe tinha falado daquela forma. Tinha sido a esposa perfeita, solidária, amorosa, infinitamente compreensiva com as exigências do trabalho dele. Tinha sido tudo aquilo que ele afirmava querer numa parceira. E ele deitara tudo fora, pela prima dela. Vou ficar no apartamento do centro esta noite, disse Marcos. Dou-te algum espaço para processares isto. Nem penses em voltar, respondeu Rebeca. Amanhã de manhã telefono ao meu advogado. Rebeca, nós conseguimos ultrapassar isto. As pessoas cometem erros. Podemos ir à terapia de casal. Podemos resolver. Resolver o quê? A voz dela voltou a erguer-se. O teu caso? A gravidez dela? O facto de lhe teres comprado um anel de noivado enquanto eu carrego teu filho? Não há nada para resolver, Marcos. Mataste o nosso casamento no dia em que decidiste que a minha prima era mais importante do que a tua mulher grávida. Quando a porta da frente se fechou atrás deles, Rebeca desabou no sofá, permitindo-se finalmente chorar. Soluços profundos, dilacerantes, que pareciam vir do centro do ser. O seu marido bilionário tinha partido. O casamento estava acabado. A família destruída. E ainda lhe restavam 3 meses de gravidez para suportar. Mas, por baixo da dor e da traição, Rebeca sentiu outra coisa, raiva. Pura, límpida, que cortava a dor como uma lâmina. Marcos e Sofia pensavam que podiam destruir-lhe a vida e sair impunes. Pensavam que ela seria a vítima perfeita, demasiado devastada para lutar. Não faziam ideia com quem estavam a lidar. Rebeca limpou os olhos e pegou no telemóvel. Tinha chamadas a fazer, um advogado a contratar, um divórcio a iniciar, e uma conversa com o tio James que iria mudar tudo. A bolsa rebentou 20 minutos depois, mergulhando-a no pânico. Ligou para o 112. Mas revelou-se um falso trabalho de parto, provocado pelo estresse e pelo trauma emocional. No hospital, os paramédicos examinaram-na e mandaram-na para casa com instruções para descansar e evitar confrontos. Pena que os confrontos estivessem apenas a começar. Rebeca, há coisas nesta situação que não compreendes, disse o tio James, a voz de procurador a substituir o tom familiar. Coisas que podem destruir muito mais do que apenas o teu casamento. Rebeca sentou-se diante do tio, no gabinete do centro da cidade, tentando processar o que ele acabará de lhe dizer. Viera em busca de apoio familiar depois de confrontar Marcos e Sofia. Mas, em vez disso, entrará num pesadelo que fazia sua crise pessoal parecer pequena. Deixa-me ver se percebi bem, disse lentamente. Tens investigado Marcos por crimes federais. O FBI tem vindo a construir um processo contra o teu marido há 18 meses, confirmou James. Branqueamento de capitais, evasão fiscal, fraude eletrônica. Acreditamos que tem usado a empresa para esconder ativos no estrangeiro e manipular preços de ações através de informação privilegiada. Rebeca sentiu-se tonta. Isso é impossível. O Marcos dirige uma empresa tecnológica legítima. Desenvolve software para instituições financeiras. O que lhe dá a cobertura perfeita para movimentar dinheiro de forma difícil de rastrear, disse James, inclinado para frente, a expressão grave. Rebeca, o teu marido não é apenas rico. É criminosamente rico. As partes legítimas do negócio dele não justificam o estilo de vida que tens levado. Os nossos contabilistas tratam de tudo.
Nunca vi nada suspeito nas nossas finanças. Por que só vês o dinheiro limpo? As contas offshore, as empresas de fachada, as transações em criptomoedas, nada disso aparece no teu orçamento doméstico. Rebeca pensou na mansão, na coleção de carros de luxo de Marcos, no jato privado que usavam para férias. Sempre presumira que a empresa de tecnologia dele era simplesmente mais bem-sucedida do que percebia. Mas 18 meses de investigação federal sugeriam algo muito mais sombrio. O que é que isto tem a ver com a Sofia? Perguntou. A expressão de James tornou-se ainda mais sombria. É aí que as coisas ficam complicadas. A Sofia veio ver-me ontem, muito perturbada. Contou-me do caso e da gravidez. Mas também me contou algo que muda tudo nesta investigação. O Marcos tem usado a carreira artística dela como operação de branqueamento de dinheiro. Aquelas peças caras que tem vendido em galerias? Os compradores são empresas de fachada que ele controla. Tem comprado a arte dela a preços inflacionados como forma de movimentar dinheiro ilegal através do mercado de arte. Rebeca sentiu a sala rodar à sua volta. A Sofia está envolvida em branqueamento de capitais. Achamos que ela não sabia o que estava a fazer. Pelo menos, não no início. Marcos convenceu-a de que estava apenas a ajudá-la na carreira, ligando-a a colecionadores ricos. Mas os valores e a frequência das transações sugerem. Ela começou a perceber que algo não era legítimo. De quanto dinheiro estamos a falar? Nos últimos 6 meses, quase 2 milhões de dólares em vendas falsas de arte. Rebeca levou a mão à boca, sentindo-se enjoada. A prima tinha estado a viver de dinheiro ilegal do marido de Rebeca, enquanto carregava o filho dele. A traição tinha camadas que ela apenas começava a compreender. A mais, continuou James. Quando a Sofia percebeu o que estava a acontecer, tentou acabar o caso. Foi então que o Marcos lhe disse que já estava demasiado envolvida para sair. Ameaçou incriminá-la como cúmplice voluntária no branqueamento de capitais se não continuasse a ajudá-lo. Então coagiu-a a cometer crimes financeiros. Sim. O caso parece ter sido genuíno de ambos os lados, o que torna esta situação tão complicada. James esfregou as têmporas. A Sofia está grávida do filho de um homem que a usou para cometer crimes federais. Está aterrorizada com a possibilidade de ir para a prisão, mas também aterrorizada de ter de testemunhar contra ele. Rebeca sentiu-se encurralada, presa entre os crimes do marido e a investigação do tio. O que estás a pedir que eu faça? Preciso que cooperes com o FBI. Ajuda-nos a compreender as operações do Marcos. Fornece acesso a documentos e ficheiros informáticos. Usa escuta, se necessário. Queres que eu espiole o meu marido, enquanto estou grávida do filho dele? Quero que ajudes a pôr um criminoso na prisão antes que destrua mais vidas. Rebeca levantou-se e foi até a janela, olhando o horizonte de Los Angeles. Em algum lugar lá fora, Marcos provavelmente estava com Sofia, a planear o futuro deles juntos, enquanto agentes federais construíam um processo que podia pô-los aos dois na prisão. Há mais uma coisa que precisas de saber, disse James em voz baixa. Temos razões para acreditar que o Marcos está a planear fugir do país. Tem transferido montantes maiores para o estrangeiro no último mês e fez perguntas sobre países sem tratados de extradição com os Estados Unidos. Ele vai fugir. Provavelmente depois do nascimento da tua filha. Vai querer estabelecer a paternidade e os direitos de custódia primeiro, depois desaparecer com dinheiro suficiente para viver confortavelmente no estrangeiro. Rebeca sentiu outra onda de traição a varrer-lhe o corpo. Marcos não estava apenas a deixá-la por outra mulher, estava a planear abandonar completamente a filha deles, levando a fortuna criminosa e a começar de novo num país onde a lei americana não pudesse alcançar. Ele faria isso à própria filha? Homens como Marcos não pensam em mais ninguém senão neles. A tua filha é apenas alavanca para ele agora. Uma forma de te controlar e impedir-te de cooperar com as autoridades. Rebeca virou-se de novo para o tio. O que acontece se eu não cooperar convosco? Então Marcos provavelmente safa-se de tudo. A Sofia vai para a prisão como bode expiatório. E tu ficas a tentar provar a tua inocência enquanto crias uma criança cujo pai é um fugitivo. E se eu cooperar? Então temos hipótese de o deter antes que desapareça. Podemos proteger-te a ti e a Sofia de acusações. E podemos garantir que a tua filha não cresce com um criminoso como pai. Rebeca voltou a sentar-se, sentindo o peso da decisão esmagá-la. Estava grávida de 8 meses, devastada emocionalmente pela traição do marido, e agora pediam-lhe que ajudasse a enviá-lo para uma prisão federal.
Preciso de tempo para pensar, disse. Não temos muito tempo. As nossas fontes sugerem que o Marcos está a acelerar o plano. Ele sabe que a Sofia falou comigo e vai assumir que estamos a fechar o cerco. Como se convocados pela conversa, o assistente de James bateu à porta. Senhor, há agentes do FBI aqui para ver a senhora Matthews. Tenho mandado de busca para a casa dela. Rebecca sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Estão a revistar a minha casa. Está a acontecer agora, disse James, sombriamente. As atividades criminosas do Marcos tornaram-se oficialmente um caso federal. E, quer queiras quer não, estás no centro disto. Do lado de fora das janelas do escritório, o sol de Los Angeles estava a pôr-se, pintando o céu em tons de laranja e vermelho. Rebecca observou as luzes acenderem-se nos prédios à volta, cada uma representando a vida de outra pessoa, os problemas de outra pessoa, que, de repente, pareciam muito mais simples do que os dela. O seu marido bilionário era um criminoso que planeava abandoná-la a ela e a filha por nascer. A sua prima estava grávida do filho dele e envolvida em branqueamento de capitais. O tio pedia-lhe que arriscasse tudo para ajudar a condenar o pai da filha. E, algures em Beverly Hills, agentes federais vasculhavam a sua casa em busca de provas que podiam destruir o que restava da sua vida. Rebecca pousou a mão sobre a barriga, sentindo os fortes pontapés da filha. Dentro de 2 meses, ela nasceria no meio deste caos, desta teia de traição, crime e investigações federais. Mas não nasceria para ter um pai que pensava que podia manipular e abandonar as pessoas que o amavam. Tio James, disse Rebecca baixinho, diz ao FBI que vou cooperar. Mas quero imunidade para mim e para Sofia. E quero proteção para minha filha. Feito. E mais uma coisa. Quando isto acabar, quando Marcos estiver na prisão onde pertence, quero garantir que ele nunca mais se aproxima da minha filha. James acenou, sombrio. Vamos tratar disso. Ao sair do gabinete do procurador, Rebecca sentiu uma estranha calma instalar-se. Durante semanas, tinha reagido às escolhas dos outros, às traições dos outros, aos crimes dos outros. Mas agora estava a agir. O seu marido bilionário pensava que podia destruir-lhe a vida e escapar às consequências. Estava prestes a descobrir o quanto estava enganado. Senhora, precisamos de saber tudo sobre as contas offshore do seu marido, disse o agente do FBI, montando equipamento de gravação na cozinha de Rebecca enquanto ela tentava comer bolachas para os enjoos matinais. A agente especial Maria Rodrigues era uma mulher compacta, na casa dos 40, com cabelo grisalho e olhos que não deixavam escapar nada. Investigava crimes financeiros há 15 anos e falava das atividades ilegais de Marcos com a profissionalidade casual de quem já vira de tudo. Nunca ouvi falar de contas offshore, disse Rebecca, lutando para engolir as bolachas. Aos 33 semanas de gravidez, os enjoos tinham regressado em força, agravados pelo estresse e pelo medo constante do que ainda podia descobrir sobre a vida dupla do marido. Estes documentos sugerem o contrário, disse a agente Rodrigues, espalhando papéis financeiros sobre a mesa da cozinha. O seu nome aparece como coassinante em contas nas Ilhas Caimão, Suíça e Singapura. O valor total ronda os 47 milhões de dólares. Rebecca fitou os extratos, reconhecendo a própria assinatura em formulários que nunca tinha visto. Eu não assinei isto. Nunca estive sequer nesses países. Acreditamos que o seu marido falsificou a sua assinatura. Mas provar isso exigirá a sua total cooperação. A agente Rodrigues ligou o gravador. Esta conversa está a ser gravada para efeitos de uma investigação federal sobre crimes financeiros cometidos por Marcos Matthews. Senhora Matthews, consente nesta gravação? Sim, disse Rebecca, a voz a soar-lhe estranha e distante aos próprios ouvidos. Pode falar-me dos sócios de negócios do seu marido? Alguém que possa ter ajudado a movimentar dinheiro para o estrangeiro? Rebecca pensou no interminável desfile de homens de fato caro que tinham participado nos jantares de negócios de Marcos ao longo dos anos. Sempre sorrira e desempenhar o papel de esposa perfeita, sem nunca escutar de verdade as conversas sobre negócios, investimentos e oportunidades de mercado. E a sua prima, Sofia Grant? Há quanto tempo vende obras de arte aos sócios do seu marido? Rebecca sentiu a familiar pontada de dor ao ouvir o nome da prima. Não fazia ideia de que lhes vendia alguma coisa até o tio James me contar ontem. Eu pensava que estava em dificuldades financeiras. Estava, até há uns 6 meses. Foi então que começaram as vendas de arte, peças de luxo vendidas a compradores que pagavam em dinheiro e nunca levavam as obras. Onde estão as pinturas? A maioria não existe.
A sua prima faturava obras que nunca criou e depois dividia o dinheiro com seu marido. É uma clássica operação de branqueamento de capitais disfarçada de transações de arte. Rebeca pousou a mão na barriga quando a filha deu um forte pontapé nas costelas. Quanto é que ela ganhou? Quase 2 milhões de dólares em 6 meses. Mais do que a maioria dos artistas bem-sucedidos ganha em toda a carreira. O número era avassalador. O orçamento doméstico de Rebeca era generoso, mas 2 milhões de dólares era mais do que gastavam em despesas pessoais num ano. Sofia tinha vivido como uma mulher rica enquanto Rebeca fazia contas para o quarto do bebê e roupas de maternidade. Agente Rodrigues, o que acontece ao dinheiro depois de o apreenderem? Bens comprados com produto de crime são confiscados pelo governo. Isso inclui o dinheiro nas contas offshore, mas também tudo que o seu marido comprou com fundos ilegais. Quer dizer, a minha casa? Rebeca olhou em volta, para a cozinha da mansão de Beverly Hills que chamara lar durante 3 anos. É aqui que planeio trazer o meu bebê depois do hospital. Não estamos interessados em deixar uma grávida sem teto, disse a agente, suavemente. Mas precisa de compreender a dimensão do que está em causa. Os rendimentos legítimos da empresa do seu marido não suportam o vosso estilo de vida. Quase tudo o que possui provavelmente foi comprado com dinheiro ilegal. Rebeca sentiu-se tonta, sem saber se da gravidez ou do choque. Como é isso possível? Eu trato das nossas contas domésticas, vejo o dinheiro a entrar da empresa dele. A receita da empresa é real, mas é apenas uma fração do que o seu marido realmente gasta. O resto vem de fraude com criptomoedas, manipulação de ações e branqueamento de dinheiro através de negócios como as vendas de arte da sua prima. A agente Rodrigues tirou um tablet e mostrou a Rebeca um gráfico complexo que mapeava fluxos de dinheiro entre dezenas de contas e empresas de fachada. Isto é o que conseguimos rastrear até agora. Cada linha representa dinheiro a passar de atividades criminosas para investimentos que parecem legítimos. Eu não entendo como nada disto funciona. Não é suposto entender. É isso que torna o esquema eficaz. O seu marido cria camadas de complexidade que tornam quase impossível seguir o rastro do dinheiro sem uma investigação federal completa. Rebeca estudou o gráfico, vendo o próprio nome associado a várias contas. Se o meu nome está nestas contas, por que nunca recebi extratos ou documentos? Porque o seu marido controla todas as comunicações com esses bancos. Os extratos vão para apartados ou endereços de empresas que desconhece. Provavelmente foi adicionada às contas apenas para lhes dar legitimidade, não porque ele quisesse dar-lhe acesso. Então sou uma criminosa sem saber. É uma vítima de falsificação de identidade e fraude. Mas provar isso exige a sua cooperação na construção de um processo contra o seu marido. O telemóvel da agente Rodrigues vibrou e ela ergueu os olhos antes de se levantar. Senhora Matthews, acabamos de receber informação de que o seu marido reservou um voo para Costa Rica para a próxima semana. Bilhete só de ida. Rebeca sentiu o coração falhar uma batida. Ele vai fugir? Ao que parece, sim. E a Costa Rica não tem tratado de extradição com os Estados Unidos para crimes financeiros. E a Sofia? Vai levá-la com ele? Não sabemos. Mas se ele está a planear fugir, precisamos de agir rapidamente. Está disposta a ajudar-nos a recolher provas antes que ele desapareça? Rebeca pensou na filha, que nasceria dentro de apenas 7 semanas. Se Marcos fugisse do país, ela seria mãe solteira sem apoio financeiro e, possivelmente, enfrentando acusações criminais. Mas, se ajudasse o FBI, estaria a trabalhar ativamente para enviar o pai da filha para a prisão. O que precisam que eu faça? Precisamos que haja normalmente. Continue a viver com seu marido, participe em eventos sociais, vá a jantares de negócios, mas estará a usar um dispositivo de gravação e monitorizaremos todas as comunicações. Querem que eu espiole, enquanto estou grávida de 8 meses? Queremos que nos ajude a impedi-lo de escapar à justiça e de abandonar as responsabilidades para contigo e com a tua filha. Rebeca levantou-se e foi até a janela com vista para a piscina nas traseiras. Foi junto daquela piscina que Marcos lhe pedirá em casamento, prometendo-lhe uma vida inteira de amor e segurança. Agora, agentes federais pediam-lhe que ajudasse a destruir o homem com quem planeava passar o resto da vida. Agente Rodrigues, se eu fizer isto, o que acontece ao meu bebê? Se conseguirmos condenar o seu marido antes de ele fugir, podemos avançar com ações civis para recuperar os ativos roubados. Isso significa que a senhora e a sua filha poderão receber apoio financeiro mesmo enquanto ele cumpre pena de prisão. E se ele escapar?
Então ficará sozinha, a enfrentar possíveis acusações criminais e a ruína financeira. O telemóvel de Rebeca vibrou com uma mensagem de Marcos. Asterisco a chegar a casa mais cedo hoje. Quero falar sobre o nosso futuro. Amo-vos as duas. Asterisco. Ela mostrou a mensagem a agente Rodrigues, que acenou com gravidade. Provavelmente vai contar-lhe sobre a viagem para Costa Rica. Esta é a sua oportunidade de descobrir os planos reais dele. Rebeca pensou em Sofia, grávida e aterrorizada, presa entre a investigação do pai e os crimes do amante. Pensou no tio James, a tentar equilibrar a lealdade familiar com o dever de procurador. Pensou na filha por nascer, inocente dos pecados do pai, mas destinada a sofrer por eles. Eu faço, disse baixinho. Mas quero imunidade para Sofia. E quero proteção para minha família. Está feito, respondeu Rodrigues. Ao arrumar o equipamento, a agente parou à porta. Senhora Matthews, preciso que entenda uma coisa. O seu marido não é apenas um criminoso de colarinho branco. Homens que roubam tanto dinheiro e planeiam fugir do país podem tornar-se perigosos quando se sentem encurralados. Se sentir qualquer ameaça à sua segurança ou à gravidez, ligue-me imediatamente. Rebeca acenou, mas não estava realmente preocupada com perigo físico. Marcos nunca fora violento, nunca levantara voz em 7 anos de casamento. A ameaça dele era mais subtil, mas igualmente devastadora. Podia destruir-lhe a reputação, a segurança financeira, a fé no próprio discernimento. Mas não podia tocar no amor que ela já sentia pela filha. E esse amor ia dar-lhe a força para levar tudo até ao fim. Quando Marcos chegou à casa nessa noite, Rebeca esperava-o na sala de estar, as mãos pousadas sobre a barriga grávida, um dispositivo de gravação escondido na blusa de maternidade. O marido bilionário pensava que podia escapar às consequências dos seus crimes. Estava prestes a descobrir que a esposa grávida se tornará o seu pior pesadelo. Rebeca sentiu o mundo inclinar-se. Tio James, do que é que ela está a falar? James Grant estava sentado na poltrona de couro, parecendo mais velho do que os seus 55 anos. A presença autoritária que o servirá tão bem em tribunal tinha se desmoronado, deixando apenas um homem derrotado e assustado. Há coisas que não entendes, Rebeca, disse em voz baixa. Coisas que fiz para proteger o futuro desta família. Que coisas? O teu tio tem vendido informações sobre investigações em curso, disse Catherine, amarga. Avisa réus ricos sobre rusgas planeadas, alerta-os quando os grandes júris vão ser convocados, ajuda-os a mover ativos antes de serem apreendidos. Rebeca fitou o tio, horrorizada. És corrupto. Sou prático, corrigiu James. Tens ideia de quanto custa manter uma família como a nossa? Escolas privadas, propinas universitárias, esta casa, o nosso estatuto social, o salário de um procurador não cobre esse estilo de vida. Então decidiste tornar-te criminoso. Decidi ser seletivo sobre os casos que mereciam a minha total atenção, respondeu James. O crime de colarinho branco é, na maioria das vezes, sem vítimas. Ricos a roubar ricos. Por que hei de destruir o futuro da minha família para proteger as deduções fiscais de um bilionário? Sofia chorava agora, as mãos pressionadas contra a barriga. Pai, tu disseste que estava só a recolher informações. Disseste que o Marcos era perigoso e que precisávamos de saber o que ele planeava. Estava a proteger-te. Gritou James. Quando soube do teu envolvimento no esquema de branqueamento de dinheiro do Marcos, precisava de saber até onde isso ia. Não podia deixar-te ir para a prisão pelos crimes daquele canalha. Rebeca sentiu-se enjoada à medida que as peças encaixavam. Mandaste a Sofia seduzir o Marcos, para o espiar. Disse-lhe para se aproximar dele, para descobrir o que ele sabia sobre os nossos arranjos familiares. Nunca lhe disse para dormir com ele. Mas foi isso que aconteceu, disse Catherine friamente. A nossa filha prostituiu-se por informações, e agora está grávida do filho de um homem que pode destruir a carreira do pai dela. Eu apaixonei-me por ele, sussurrou Sofia. Não era suposto acontecer, mas aconteceu. E ele também se apaixonou por mim. Ele não se apaixonou por ti, disse Rebeca, a voz afiada de dor e raiva. Ele usou-te, tal como me usou a mim. O Marcos não ama ninguém além dele próprio. Isso não é verdade. Não o conheces como eu conheço. Conheço melhor do que ninguém. Tenho gravado as conversas dele para o FBI há 3 semanas. Ouviu planear abandonar-nos as duas e fugir para Costa Rica com 47 milhões de dólares roubados. A sala ficou em silêncio. Até Catherine parou de andar,
o rosto a perder cor. Estás a trabalhar com o FBI? Perguntou James. Alguém tinha de o fazer. O meu marido é criminoso. A minha prima está grávida do filho dele. E o meu tio anda a aceitar subornos de advogados de defesa. A única forma de proteger a minha filha deste caos é cooperar com as autoridades federais. Sua tola ingênua, disse Catherine. Tens ideia do que fizeste? Se o FBI investigar o James, destrói-nos a todos. A reforma dele, a reputação dele, o estatuto social da nossa família, tudo aquilo porque trabalhamos. Talvez devessem ter pensado nisso antes de decidirem tornar-se criminosos. James levantou-se devagar, o rosto grave. Rebecca, preciso que entendas uma coisa. O FBI não está apenas a investigar o Marcos. Estão também a investigar-me a mim. E se tiverem provas das minhas atividades, vão usá-las para te pressionar a testemunhar contra a tua própria família. Ótimo! Talvez esteja na hora desta família enfrentar as consequências das suas escolhas. A tua filha vai crescer com o avô na prisão federal, disse Catherine, venenosa. É isso que queres? Rebecca sentiu uma dor aguda na zona lombar. O aperto familiar das contrações de estresse. Tinha sentido há dias, o corpo a responder à pressão constante de viver uma vida dupla estando grávida de 8 meses. A minha filha vai crescer a saber a diferença entre o certo e o errado, disse ela, entre dentes. Algo que o resto desta família parece ter esquecido. Sofia levantou o rosto da cadeira, lágrimas a correr-lhe pelas faces. Rebecca, desculpa. Nunca quis magoar-te. Tentei afastar-me do Marcos, mas o pai continuava a pressionar-me para conseguir mais informações. E o Marcos era tão encantador, tão compreensivo, e eu estava tão sozinha. Estava sozinha? Destruíste o meu casamento porque estava sozinha? Não foi assim. Foi real. O que o Marcos e eu temos é real. O que vocês têm é um crime federal e uma tragédia familiar. Só isso. Estás apenas com inveja porque ele me escolheu a mim em vez de ti, disse Sofia, a mágoa a transformar-se em fúria. Estás grávida, cansada e aborrecida, e ele encontrou alguém jovem, bonita, que o compreende de verdade. As palavras atingiram Rebecca como um golpe físico. Mas, antes que pudesse responder, a dor nas costas intensificou-se dramaticamente. Dobrou-se, arfando, enquanto a contração atingia o pico. Alguma coisa está errada, conseguiu dizer. Catherine correu para o lado dela, a raiva esquecida perante a crise médica. James, liga para o 112. Ela está em trabalho de parto. É demasiado cedo, disse Rebecca, o pânico a subir-lhe a garganta. O bebê só devia nascer daqui a 6 semanas. Mas, mesmo enquanto falava, sentiu o líquido escorrer-lhe pelas pernas. A bolsa tinha arrebentado. As contrações vinham rápidas, fortes, implacáveis. Isto é culpa tua, gritou Catherine a Sofia, enquanto esperavam pela ambulância. Todo este estresse, todo este drama, puseste-a em trabalho de parto prematuro. Não é culpa minha, protestou Sofia. É a investigação do FBI, são as gravações, é a pressão de todos. São as consequências das nossas escolhas, disse James baixinho. De todas as nossas escolhas. Enquanto os paramédicos carregavam Rebecca para dentro da ambulância, outra contração poderosa agarrou-lhe o corpo. A filha estava a chegar, quer ela estivesse pronta ou não. E, algures em Los Angeles, Marcos provavelmente planeava a fuga para Costa Rica, sem saber que a sua mulher grávida estava em trabalho de parto ativo, e que o império criminoso estava prestes a desmoronar-se à sua volta. O telemóvel de Rebecca vibrou com uma mensagem, enquanto a ambulância atravessava o trânsito. Era a agente Rodrigues. Asterisco, está bem? O seu dispositivo de gravação foi desligado. Asterisco. Com dedos trêmulos, Rebecca respondeu. Asterisco em trabalho de parto. Bebê a chegar cedo. O Marcos não sabe. Asterisco. A resposta foi imediata. Asterisco a caminho do hospital. Não deixe o Marcos saber do parto até podermos monitorizar a situação. Asterisco. Mas, ao chegarem ao Cedar-Sinai Medical Center, Rebecca viu uma figura familiar no parque de estacionamento. Marcos, a correr em direção à ambulância, o pânico estampado no rosto. Alguém já lhe tinha contado, e agora ele estava ali, pronto para desempenhar o papel de marido preocupado e futuro pai dedicado. O homem que planeava abandonar a família e fugir para Costa Rica em 48 horas estava prestes a ver a filha nascer 6 semanas antes do tempo.
Rebeca fechou os olhos e preparou-se para o parto mais complicado da história da obstetrícia. O seu bebê vai nascer, quer estejamos prontos ou não, disse. Rebeca queria gritar-lhe. Queria dizer-lhe que sabia sobre a Costa Rica, sobre os 47 milhões, sobre o plano de os abandonar. Mas o dispositivo de gravação do FBI ainda estava escondido na bata do hospital, e a agente Rodrigues instruíra-a a continuar a recolher provas até o último momento. Marcos, disse ela, contorcendo-se com outra contração. O que é isto dos jornalistas a perguntarem pelo teu paradeiro? A mão dele apertou a dela. Apenas disparates de negócios. Concorrentes a espalhar rumores sobre a empresa. Nada com que te devais preocupar. Concentra-te em ter o nosso bebê. O resto pode esperar. A doutora Wells ergueu os olhos do meio das pernas de Rebeca, a expressão preocupada. A frequência cardíaca do bebê está a cair. Temos de considerar uma cesariana. Não, disse Rebeca de imediato. Quero parto natural. Se o bebê estiver em sofrimento. Não está em sofrimento. Só é cedo demais. Rebeca apertou ainda mais a mão de Marcos enquanto outra contração a sacudia. Eu consigo. No meio da dor, ouviu o telemóvel a vibrar com mensagens. Provavelmente a agente Rodrigues a pedir atualizações. Hannah, a melhor amiga e advogada, que passará o dia a atender chamadas de jornalistas. O tio James, atolado na própria investigação do FBI enquanto a filha e a sobrinha enfrentavam acusações federais. Senhora Matthews, disse a doutora Wells suavemente, a sua tensão está elevada e o ritmo cardíaco do bebê é errático. Acho mesmo que devíamos considerar a cirurgia. Quanto tempo mais? Perguntou Rebeca. Está com 9 centímetros. Talvez mais 1 hora, se tudo correr bem. Rebeca assentiu. Aguentaria mais 1 hora de cal se isso significasse proteger a filha de uma cirurgia desnecessária. Mas, ao recostar-se contra as almofadas, a porta abriu-se e Sofia entrou. A barriga já visível sob a camisola larga, o rosto pálido e abalado. Vim assim que soube, disse em voz baixa. Estou em trabalho de parto também. As palavras caíram na sala como uma bomba. Marcos ficou imóvel, os olhos a arregalarem-se enquanto processava. Estás em trabalho de parto? Perguntou a doutora Wells. Com quanto cm de dilatação? 1,5, mas as contrações abrandaram quando cheguei. Deve ser do estresse. Rebeca fitou a prima, atônita. Vamos ter os nossos bebés no mesmo dia. Parece que sim. Marcos largou a mão de Rebeca e deu um passo em direção a Sofia. Estás bem? O bebê está bem? A preocupação na voz dele, tão diferente da atuação cuidada que fazia junto de Rebeca, cortou-a como uma lâmina. Aquilo era emoção real. Assim é que ele sentia por Sofia e pelo filho dela. Estou assustada, admitiu Sofia. Só tenho 31 semanas. O bebê devia nascer daqui a 9. 31 semanas? A doutora Wells ficou alarmada. É extremamente prematuro. Precisamos de levá-la já para outra sala e começar intervenções para atrasar o parto. Enquanto a equipa médica corria ajudar Sofia, outra contração brutal apertou o corpo de Rebeca. Alguma coisa não está bem, disse. A doutora Wells voltou depressa para junto dela, verificando-a. O bebê está pélvico. Temos de fazer uma cesariana agora. Não, a voz de Rebeca era fraca. Rebeca, isto não é negociável. O bebê está em sofrimento e a senhora está a hemorragiar. A sala explodiu em caos controlado. Enfermeiras preparavam Rebeca para a cirurgia de emergência enquanto a médica gritava ordens. Marcos ficou imóvel entre Rebeca e Sofia, o rosto pálido de pânico. Para que quarto vou? Perguntou a uma enfermeira. A questão pairou no ar como uma acusação. Naquele instante, todos compreenderam. Marcos tinha de escolher entre esposa e amante, entre o filho legítimo e o ilegítimo. Vai com a Sofia, disse Rebeca baixinho. Ela precisa mais de ti do que eu. Rebeca, não. Eu fico contigo. Vai. A voz dela agora era firme, cheia de uma certeza que a surpreendeu. Vai estar com a mulher que realmente amas. Eu fico bem. Enquanto a equipa médica levava para o bloco operatório, Rebeca viu Marcos pegar na mão de Sofia e segui-la para outra sala de partos. Mesmo em crise, mesmo com a esposa prestes a entrar numa cirurgia de risco, ele escolheu a outra mulher. Mas Rebeca não estava sozinha. A agente Rodrigues surgiu ao lado da maca. Prendemos o David Cooper há 1 hora, disse em voz baixa.
Ele está a colaborar. Temos tudo o que precisamos para condenar o Marcos, com ou sem o seu testemunho. O bebê vai ficar bem. E, quando nascer, terá uma mãe que fez o que era certo, mesmo quando foi a coisa mais difícil. Quando a anestesia começou a fazer efeito, o último pensamento consciente de Rebeca foi para a filha, nascida no meio do caos, 6 semanas antes do tempo, filha de um pai que já escolhera outra mulher, mas também filha de uma mãe que iria lutar por ela, protegê-la e ensiná-la a distinguir o certo do errado. 3 horas depois, Rebeca acordou. A doutora Wells estava ao lado da cama, com um pequeno embrulho nos braços. Conheça sua filha, disse suavemente. 1,9 quilogramas. Pequena, mas perfeita. Rebeca olhou para o rostinho a espreitar do cobertor cor-de-rosa e sentiu o coração expandir-se de uma forma que não sabia ser possível. A bebê tinha cabelo escuro como Marcos, mas os olhos azuis de Rebeca. Era linda, frágil e completamente inocente no caos que rodeara o seu nascimento. Onde está o Marcos? Perguntou Rebeca. Ainda com a Sofia. O bebê dela nasceu cerca de 1 hora depois do seu, um rapaz, também prematuro, mas estável. Rebeca acenou, estranhamente calma. E a agente Rodrigues? Está lá fora. O Marcos foi preso por crimes federais. Levarão-no sob custódia quando saiu do quarto da Sofia. Pela janela, Rebeca viu o circo mediático a crescer no parque de estacionamento. Carrinhas de televisão, jornalistas, câmaras apontadas às janelas do hospital. Até amanhã, o mundo inteiro saberia que o bilionário Marcos Matthews tinha sido preso por crimes financeiros. Enquanto a esposa e a amante davam à luz os filhos dele no mesmo dia. Mas, por agora, naquele quarto silencioso do hospital, estavam apenas Rebeca e a filha. O resto do mundo podia esperar. Qual é o nome dela? Perguntou a doutora Wells. Rebeca tinha planeado chamar-lhe Grace em homenagem à avó de Marcos. Mas, olhando para o rosto sereno da filha, percebeu que esse nome pertencia à vida antiga, uma vida construída sobre mentiras e dinheiro roubado. Hope, disse. O nome dela é Hope. Porque é isso que esta pequena representa: esperança. Esperança num futuro melhor, esperança na verdade acima da mentira, esperança numa vida construída sobre algo mais sólido do que crime e traição familiar. Rebecca Matthews já não era esposa ingênua de um bilionário criminoso. Era mãe de Hope Matthews. E isso era suficiente. Posso dar-te tudo o que quiseres, disse Marcos, segurando a filha recém-nascida nos braços. O James na prisão. A Sofia destruída. E a nossa família de novo unida. Ou podes afastar-te e deixar-me enfrentar sozinho as consequências. Rebeca fitou o marido da cama do hospital, mal acreditando no que ouvia. Marcos tinha sido libertado sob fiança de $50 milhões, à espera de julgamento, com a equipa jurídica a trabalhar dia e noite para o manter fora da prisão federal. Agora, estava ali, no quarto privado do Cedar Sinai, com a filha de 3 dias nos braços, a oferecer-lhe um pacto com o diabo. Do que é que estás a falar? Perguntou Rebeca, embora parte dela já soubesse. Tenho provas que vão destruir a carreira do teu tio e mandá-lo para a prisão federal por 20 anos, disse Marcos calmamente. Conversas gravadas, registros financeiros, documentação de todos os subornos que recebeu e de todos os casos que manipulou. Também tenho provas de que a Sofia sabia exatamente o que estava a fazer com o branqueamento de capitais. Ela não foi uma vítima inocente, foi uma cúmplice gananciosa. Rebeca sentiu o peso pequeno de Hope contra o peito, apertando a filha com mais força. Ainda tão frágil, menos de 2,5 quilogramas mesmo após 3 dias nos cuidados intensivos neonatais, mas surpreendentemente forte quando fechava os minúsculos dedos em torno do polegar da mãe. Estás a ameaçar a minha família. Estou a dar-te uma escolha. Ajuda-me a combater estas acusações federais. Testemunha que nunca soubeste de nenhuma atividade legal, e eu faço desaparecer as provas contra o James e a Sofia. Podemos ultrapassar o caso, fazer terapia de casal, reconstruir o nosso casamento. A Hope merece crescer com os 2 pais. E se eu não te ajudar? A expressão de Marcos endureceu ligeiramente, embora continuasse a acariciar a pequena mão de Hope com uma suavidade surpreendente. Então não terei escolha senão usar todas as armas que tenho. O James vai para a prisão por corrupção. A Sofia será acusada como cúmplice de branqueamento de capitais. E tu ficarás a explicar à nossa filha por que escolheste destruir a tua própria família em vez de perdoar os erros do teu marido. Rebeca olhou para o rosto sereno da filha e sentiu uma fúria tão pura que a surpreendeu.
Marcos estava a usar a bebê como arma, manipulando o amor dela por Hope para coagir ajudá-lo a escapar à justiça. Isso não são erros, Marcos. São crimes. Crimes graves, que cometeste vezes sem conta durante anos. Crimes de colarinho branco que não magoam ninguém. Ricos a mover dinheiro para evitar impostos que podem pagar de qualquer maneira. Entretanto, o teu tio andou a receber subornos de traficantes e assassinos, a proteger criminosos violentos. Isso não me torna menos perigoso do que os que ele protegeu? Isso não torna o que fizeste certo. Talvez não. Mas faz de mim um risco muito menor do que o teu tio. Marcos aproximou-se da cama, ainda com Hope nos braços. Pensa no que é melhor para nossa filha. Queres que ela cresça a visitar o pai na prisão? Ou preferes que tenha uma família, imperfeita, mas unida? O telemóvel de Rebecca vibrou com uma mensagem. A doutora Wells a perguntar como se sentia e a lembrar-lhe do horário da amamentação de Hope. Uma mensagem tão banal no meio daquela conversa surreal sobre subornos, acusações federais e destruição familiar. E a Sofia? Perguntou Rebecca. E o teu filho? A mandíbula de Marcos contraiu-se. Isso foi um erro. Um enorme erro de que me arrependo todos os dias. A Sofia sabia no que se estava a meter. Usou o caso para obter informações para o pai. Depois afundou-se demasiado para recuar. Ela está grávida do teu filho. Está grávida de um filho que nunca quis. Um filho que existe porque ela deixou de tomar anticoncepcionais sem me dizer, tentando prender-me e obrigar-me a deixar-te. Rebecca sentiu-se enjoada. Ela sabotou os anticoncepcionais? Admitiu há 3 dias, quando percebeu que eu não ia escolhê-la a ela em vez de ti e da Hope. Pensou que um bebê me forçaria a abandonar a minha família verdadeira por ela. A revelação mudava tudo e, ao mesmo tempo, nada. A manipulação de Sofia não desculpava os crimes nem as traições de Marcos, mas explicava o desespero que Rebecca tinha visto nos olhos da prima, a forma como se agarrava à fantasia de que Marcos realmente deixaria a esposa grávida por ela. Onde está ela agora? Na ala psiquiátrica. Teve um colapso depois de eu lhe dizer que estava a escolher a minha família real. Tentou magoar-se a ela e ao bebê. Rebecca fechou os olhos, sobrecarregada pela cascata de tragédias que tinha destruído todos à sua volta. Marcos, criminoso, prestes a enfrentar décadas de prisão. Sofia, doente, sozinha, com um recém-nascido. O tio James, corrupto, prestes a perder tudo. E ela, no meio, assegurar o único ser inocente em toda aquela confusão. Uma batida na porta interrompeu-lhe os pensamentos. A agente Rodrigues entrou, seguida de Hannah Price, a melhor amiga e advogada. Senhora Matthews, disse Rodrigues formalmente. Preciso de a informar que o seu marido será novamente detido dentro de aproximadamente 1 hora. A fiança foi revogada devido a provas de que ele tentou fugir do país. O rosto de Marcos empalideceu, mas ele não largou a filha. Isso é impossível. Não saí de Los Angeles. Comprou bilhetes para Costa Rica com um nome falso, continuou Rodrigues. Além disso, transferiu mais 12 milhões de dólares para contas offshore ontem, em violação direta das condições da fiança. Rebecca sentiu o mundo girar à sua volta. Mesmo agora, mesmo enquanto segurava a filha recém-nascida e prometia reconstruir a família, Marcos estava a planear a fuga. Ias fugir, disse Rebecca baixinho. Mesmo depois de tudo o que disseste sobre escolher a nossa família. Estava a manter as opções em aberto, admitiu Marcos. O caso federal contra mim é forte. Talvez não tenha outra escolha senão desaparecer. Com ou sem nós. A hesitação dele durou apenas um instante, mas foi o suficiente para Rebecca ter a resposta. Ele planeava abandonar a Hope e a ela, exatamente como o agente Rodrigues previra semanas antes. Rebecca, tens de entender. Dá-me a minha filha. A voz dela era gelo. Dá-me a minha filha agora ou eu grito por segurança. Marcos, relutante, colocou Hope nos braços da mãe. Rebecca sentiu o calor do bebê encostar-se ao peito como um escudo. A partir dali, acontecesse o que acontecesse, protegeria aquela criança inocente do caos criado pelo pai. Hannah deu um passo à frente, a expressão profissionalmente neutra. Rebecca, precisamos de discutir a tua situação legal antes de o Marco ser preso. Que situação legal? Os procuradores federais estão a oferecer-te imunidade total em troca da tua cooperação. Mas a oferta expira quando Marcos for levado sob custódia. Depois disso, serás considerada potencial arguida. Rebecca olhou para o rosto pequeno de Hope e depois de volta para Marcos.
Que cooperação querem? Testemunhos sobre as contas offshore, o branqueamento de capitais, as operações de negócios que presenciaste, explicou o agente Rodrigues. Também precisamos de acesso ao escritório em casa do Marcos e aos ficheiros do computador. Eu faço, disse Rebeca sem hesitar. Rebeca sentiu Hope agitar-se contra o peito e percebeu que até a bebê, com apenas 3 dias de vida, conseguia sentir a tensão à volta. Então é isso que serei, disse Rebeca com calma. Mas não serei criminosa. E a Hope não vai crescer a pensar que é aceitável roubar e mentir e trair quem nos ama. A agente Rodrigues avançou. Senhor Máfios, tem de vir conosco agora. Esperem, disse Marcos, a voz a quebrar. Deixem-me despedir da minha filha. Rebeca hesitou, depois entregou Hope suavemente a Marcos uma última vez. Ele abraçou a bebê, murmurando algo demasiado baixo para alguém mais ouvir. Quando a devolveu, Rebeca viu lágrimas nos olhos dele. Amo-vos as duas. Aconteça o que acontecer, preciso que saibam disso. Se nos amasses, não nos terias traído, respondeu Rebeca. Enquanto os agentes federais levavam Marcos algemado, Rebeca sentiu uma estranha paz a instalar-se. Durante semanas, viverá num mundo de mentiras, sem saber o que era real e o que era encenação. Agora, finalmente, sabia exatamente onde estava. Hope começou a inquietar-se, e Rebeca instintivamente iniciou o balanço suave que parecia acalmar a filha. Pela janela do hospital, via os jornalistas a preparar transmissões em direto sobre a prisão de Marcos. Até o fim do dia, todos saberiam que o bilionário Marcos Máfios tinha sido levado sob custódia federal, enquanto a esposa escolhia justiça em vez da lealdade. E agora, o que acontece? Perguntou Rebeca a Hannah. Agora, reconstróis a tua vida. O governo vai confiscar a maioria dos bens, mas existem proteções legais para cônjuges inocentes. Terás o suficiente para recomeçar, especialmente se testemunhares com sucesso. E a Sofia? Provavelmente terá um acordo de cooperação. Tratamento de saúde mental, liberdade condicional, serviço comunitário. Os procuradores não estão interessados em destruir uma mãe recente manipulada por um criminoso de gênio. Rebeca pensou na prima, sozinha na ala psiquiátrica com o recém-nascido. Sofia tinha feito escolhas terríveis, mas continuava a ser família, alguém que Rebeca amara desde criança. Quero vê-la. Tens a certeza de que é sensato? Está sozinha. O bebê dela está sozinho. Independentemente do que fez, não merece passar por isto isolada. 1 hora depois, Rebeca estava na ala psiquiátrica, a segurar Hope enquanto se sentava ao lado da cama de Sofia. A prima parecia frágil, partida, o filho a dormir-lhe nos braços. Desculpa, sussurrou Sofia. Desculpa por tudo. Nunca quis que fosse tão longe. Só queria que ele reparasse em mim, que me escolhesse. Achei que, se tivesse um filho dele... Sofia, precisas de ajuda. Ajuda a sério. E tens de cooperar com os procuradores. Algum dia vais perdoar-me? Rebeca olhou para Hope e depois para o filho de Sofia. 2 bebés, nascidos no mesmo dia, do mesmo pai. Inocentes dos pecados dos pais. Vou tentar, disse com sinceridade. Por eles. Ao sair do hospital naquela noite, Hope dormia tranquila na cadeirinha do carro. Rebeca sentiu o peso da decisão que tomara, escolher a verdade em vez das mentiras confortáveis, a justiça em vez da lealdade familiar, a integridade em vez da segurança financeira. Amanhã testemunharia perante um grande júri federal. Na próxima semana mudaria da mansão comprada com dinheiro roubado. No próximo mês começaria uma nova vida como mãe solteira, com recursos limitados, mas determinação ilimitada. O marido bilionário estava em custódia federal, a enfrentar décadas de prisão. A família estava destruída, espalhada por traições e acusações criminais. A vida confortável tinha acabado. Mas Hope estava saudável, linda e totalmente amada. E isso bastava para construir um futuro. Rebeca Máfios já não era esposa ingênua de um criminoso. Era mãe de Hope Máfios. E estava pronta para enfrentar o que viesse. O meu nome é Rebeca Máfios e estou aqui para contar a verdade sobre o meu marido, a minha família e sobre mim mesma, disse aos microfones, com a filha de 3 semanas a dormir-lhe nos braços. A conferência de imprensa no Tribunal Federal estava cheia. Jornalistas de todos os grandes meios enchiam a sala. Rebeca nunca tinha falado em público antes, sempre deixara Marcos lidar com atenção mediática. Mas, naquele dia, estava pronta para contar a própria história.
Há 3 meses, descobri que o meu marido, Marcos Máfios, tinha um caso com a minha prima, continuou Rebeca, a voz firme apesar do caos de flashes e jornalistas a rabiscar notas. O que eu não sabia então era que esse caso era apenas uma parte de uma rede criminosa muito maior que incluía branqueamento de capitais, evasão fiscal e a corrupção de funcionários públicos. Hope mexeu-se nos braços dela, mas não acordou. Desde que saíra do hospital, a bebé tinha sido a companheira constante de Rebeca, um lembrete do motivo pelo qual lutava, sempre que o estresse ameaçava sufocá-la. Tomei a decisão de cooperar com os investigadores federais não por vingança, mas por responsabilidade para com a minha filha e para com a verdade. A Hope merece crescer num mundo onde o crime tem consequências, onde a lealdade familiar não desculpa a corrupção e onde fazer o que é certo importa mais do que proteger mentiras confortáveis. O testemunho de Rebeca, nas últimas 3 semanas, tinha sido devastador para a defesa de Marcos. Ela fornecera provas de contas offshore, reuniões de negócios suspeitas e um estilo de vida que não podia ser sustentado por rendimentos legítimos. Mais importante ainda, testemunhara sobre o plano de Marcos de fugir para Costa Rica, a manipulação de Sofia e a total falta de remorso pelas vidas que destruíra. O governo informou-me que o meu marido provavelmente passará os próximos 20 a 30 anos numa prisão federal, disse Rebeca, a voz a vacilar ligeiramente. O meu tio, o procurador James Grant, demitiu-se do cargo e enfrentará acusações criminais. A minha prima, Sofia Grant, celebrou um acordo judicial e cumprirá 2 anos de liberdade condicional enquanto recebe tratamento de saúde mental. A sala estava em completo silêncio, exceto pelo clique suave das câmaras. Rebeca tinha esperado perguntas hostis, jornalistas céticos a tentar pintá-la como esposa vingativa a destruir a família por rancor. Em vez disso, viu simpatia em muitos rostos, compreensão em mulheres que reconheciam a posição impossível em que ela fora colocada. Quero responder à pergunta que me tem feito repetidamente nas últimas semanas. Por que não fiquei ao lado do meu marido? Por que não usei as ligações da minha família para o proteger? Rebeca ajustou a Hope no outro braço, o peso da bebé a confortá-la contra o peito. A resposta é simples. Recuso-me a ensinar a minha filha que amor significa aceitar abuso, que lealdade significa permitir crime ou que família significa proteger pessoas que prejudicam os outros. O telemóvel de Rebeca não tinha parado de vibrar durante semanas com pedidos de entrevistas, propostas de livros e até de filmes. Todos queriam ouvir a história da esposa do bilionário que escolheu a justiça em vez do dinheiro, a mulher que destruiu a própria família para proteger a filha. Mas Rebeca recusará todos. Esta conferência de imprensa era sua única declaração pública. Depois disso, planeava desaparecer completamente da atenção mediática. Finalmente, quero dizer algo a outras mulheres que possam estar em situações semelhantes, disse Rebeca, olhando diretamente para a câmara principal. Se descobrirem que o vosso cônjuge leva uma vida dupla, se souberem que a vossa família está envolvida em atividades criminosas, se vos pedirem para escolher entre lealdade e verdade, escolham a verdade. Vai ser doloroso, difícil e caro, mas conseguirão olhar-se ao espelho todas as manhãs. Mais importante ainda, conseguirão olhar para os vossos filhos e saber que lhes ensinaram as lições certas sobre integridade e coragem. As perguntas começaram de imediato quando Rebeca se afastou dos microfones, mas ela não parou para responder. Já tinha dito tudo o que precisava de dizer. Agora, queria levar Hope para casa, alimentá-la e desfrutar do silêncio anônimo da nova vida. À porta do tribunal, Hannah esperava com o carro. Como te sentes? Perguntou enquanto se afastavam do circo mediático. Cansada. Aliviada. Pronta para acabar com tudo isto. Algum arrependimento? Rebeca refletiu seriamente sobre a questão. Tinha renunciado à riqueza, estatuto social, relações familiares e a vida confortável construída em 7 anos de casamento. Hope cresceria sem o pai, sem as vantagens financeiras que poderiam abrir-lhe portas, sem a família alargada que um dia parecerá tão importante. Não, disse finalmente. Sem arrependimentos. 6 meses depois, Rebeca estava no pequeno jardim atrás do prédio do apartamento, a ver Hope estender a mão para as flores que cresciam nos vasos. A filha já gatinava, curiosa com tudo à volta, completamente alheia às circunstâncias dramáticas do nascimento. Marcos tinha sido condenado a 25 anos de prisão federal, após declarar-se culpado de várias acusações de branqueamento de capitais, evasão fiscal e fraude. Poderia pedir liberdade condicional em 15 anos, quando Hope tivesse idade suficiente para decidir por si própria se queria uma relação com o pai. O tio James receberá uma pena mais leve, 10 anos, em troca da cooperação na exposição de outros funcionários corruptos.
Catherine tinha pedido divórcio e mudará-se para a Costa Leste para viver com a irmã. A família Grant tinha se essencialmente desintegrado, espalhada por escândalos e condenações criminais. Sofia completará a liberdade condicional e vivia discretamente no Oregon com o filho, a trabalhar como empregada de mesa e a frequentar terapia 2 vezes por semana. De vez em quando, enviava a Rebecca fotografias e atualizações do menino que era meio-irmão de Hope. Rebecca decidirá que um dia contaria isso à filha, quando ela fosse suficientemente crescida para compreender as circunstâncias complicadas da família. Senhora Matthews, uma voz atrás dela fez Rebecca virar-se. Era a senhora Shen, a vizinha idosa que muitas vezes ajudava a cuidar de Hope quando Rebecca tinha consultas. Por favor, chame-me Rebecca. Rebecca, há um homem à sua porta. Diz que é jornalista do *Washington Post*. Quer que lhe diga que não está em casa? Rebecca suspirou. Mesmo 6 meses depois, jornalistas ainda procuravam, na esperança de entrevistas de segmento ou detalhes exclusivos sobre a sua vida após o escândalo. Há meses que deixará de ler os artigos sobre si própria, mas sabia que a retratavam ou como heroína corajosa ou como esposa vingativa, dependia da política de cada publicação. Diga-lhe que não estou interessada, obrigada. Quando a senhora Shen voltou para dentro, Rebecca pegou em Hope e abraçou-a. A filha usava um vestidinho amarelo da Target, muito diferente da roupa de marca que enchera o quarto de bebê na antiga casa. Mas Hope estava saudável, feliz e totalmente amada, e isso era tudo que importava. O telemóvel vibrou com uma mensagem. A doutora Wells a perguntar se estava livre para um café na próxima semana. Nos últimos meses, Patrícia tornara-se mais do que pediatra de Hope. Era amiga, alguém que compreendia os desafios da maternidade solteira e não julgava as escolhas de Rebecca. Logo a seguir, chegou outra mensagem. Hannah partilhar uma fotografia do jogo de futebol da filha. Vida normal a acontecer em redor das circunstâncias extraordinárias de Rebecca. Ao pôr do sol em Santa Mônica, Rebecca levou Hope para dentro do pequeno apartamento. Não era muito, 2 quartos, uma casa de banho, uma cozinha do tamanho do closet da antiga mansão. Mas era delas. Pago com dinheiro limpo, livre da nódoa do crime. A rotina de Hope era simples: banho, biberão, história, sono. Sem amas noturnas, sem quarto elaborado cheio de brinquedos caros, apenas mãe e filha, a construir uma vida juntas, um dia de cada vez. Ao deitar a filha no berço, Rebecca reparou num envelope enfiado debaixo da porta. O coração afundou-se, à espera de mais um pedido de entrevista ou documento legal. Mas, ao abrir, encontrou algo totalmente diferente: uma carta de Marcos, com selo da prisão federal. Rebecca ficou a olhar para o envelope durante muito tempo antes de o abrir. Não tinha notícias dele desde a sentença. Nem queria ter. Mas a curiosidade venceu a cautela. Querida Rebecca, começava a carta. Sei que provavelmente não queres ouvir falar de mim, e compreendo por quê. Tive 6 meses para refletir sobre o que te fiz, a Hope, a nossa família. E finalmente percebo quanto destruí. Rebecca quase parou de ler aí. Mas algo a fez continuar. Não escrevo para pedir perdão nem para arranjar desculpas. Escrevo para te dizer que tenho orgulho em ti, pelas escolhas que fizeste. Foi preciso coragem para enfrentares-me, a tua família, a todos os que te diziam para ficares em silêncio e protegeres quem amavas. Protegeste a única pessoa que precisava mais, a nossa filha. A carta prolongava-se por 2 páginas, detalhando a vida de Marcos na prisão, o remorso pelos crimes e a esperança de que um dia a filha quisesse conhecê-lo. Mas o que ficou em Rebecca foi o reconhecimento da sua força, a admissão de que ela tinha feito a escolha certa, mesmo quando essa escolha foi a mais difícil. Dobrou a carta com cuidado e guardou-a numa pequena caixa onde mantinha documentos importantes. Um dia, quando Hope fosse mais velha, poderia querer lê-la. Mas, por agora, bastava-lhe saber que Marcos finalmente compreendia o que ela sempre soubera. Algumas coisas eram mais importantes do que dinheiro, conforto ou lealdade familiar. A verdade era mais importante. A justiça era mais importante. O futuro de Hope era mais importante. Ao preparar-se para dormir no pequeno apartamento, Rebecca sentiu algo que não experimentava há mais de 1 ano: paz. Não felicidade. A dor e o trauma ainda eram demasiado recentes para isso, mas paz. A calma de saber que fizera as escolhas certas, mesmo quando essas escolhas lhe custaram tudo. Hope estava segura. Hope era amada.
Hope cresceria a saber a diferença entre o certo e o errado, porque a mãe lhe mostrará isso através de ações, não apenas palavras. Rebecca Matthews já não era esposa de um bilionário. Já não fazia parte de uma das famílias mais proeminentes de Los Angeles. Já não era rica nem socialmente protegida por dinheiro e influência. Era a mãe de Hope. E isso bastava. Do lado de fora da janela do quarto, as luzes de Santa Mônica cintilavam como estrelas, cada uma representando a vida de outra pessoa, as lutas e vitórias de outra pessoa, as decisões diárias entre o certo e o errado. Amanhã, Rebecca acordaria e continuaria a construir a nova vida, um dia honesto de cada vez.